Boa noite, meninos e meninas. Estamos gravando a nossa aula sensacional. Veja bem, semana passada nós fizemos o fechamento da teoria macroeconômica quando falamos sobre políticas econômicas do governo. Serve para qualquer governo. São as políticas que estimulam, né, que fazem desenvolver a atividade econômica. Igual eu falei com vocês, quando a economia não vai bem, as políticas econômicas servem para ajustar, elas servem para estimular, elas servem para alertar os agentes econômicos, as autoridades econômicas, para desenvolverem aí metas, objetivos, programas, planejamentos para a recuperação da atividade econômica. E hoje nós vamos corrigir aquele exercício que eu passei para vocês já na primeira semana, logo após a primeira aula sobre políticas econômicas. E a nossa avaliação semana que vem vai ser basicamente em cima desse exercício e dos slides que eu passei para vocês. Eu não vou sair dessas teorias. Portanto, se vocês lerem os slides novamente, se vocês assistirem às aulas que nós fizemos nas duas últimas quintas, e se estudarem por esse exercício, vocês vão fazer uma prova assim tranquilamente. Vou tirar muita coisa do exercício. Lembrando a vocês que algumas situações dentro do exercício talvez nós não tivemos um tempo hábil de comentá-las durante as nossas aulas. Mas eu vou comentar aqui hoje. E alguns exercícios aqui, algumas questões, nós não iremos trabalhar com elas na avaliação, mas eu falo para vocês quais serão essas questões. Assim fica mais fácil para vocês estudarem. Estudem aquela que nós vamos, de fato, corrigir, fazendo a revisão, e o material que já foi disponibilizado para todos vocês. Tá ótimo? Já vou abrir aqui a tela do exercício e já vamos começar a corrigir. Quando tiverem alguma dúvida, podem abrir os seus áudios para vocês perguntarem, para vocês questionarem. Eu acho até interessante, nós abrimos os áudios, como sempre fazemos, que eu já vou perguntando para vocês qual das alternativas é a correta. Assim, nós já vamos fazendo esse nosso bate-papo bastante produtivo. Vamos lá. Isto. Tá dando para ver belezinha aí? Ok? Certinho? Não estou vendo o rostinho da Jace, nem da Natasha e nem do Tiago. O Tiago deve estar deitadinho de novo para variar, né? Descansando, numa boa e prestando atenção na aula. Excelente. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Primeira pergunta. Aí eu tenho aqui as minhas respostas, tá? Já prontinhas. E assim que a nossa aula terminar, a Natasha vai me cobrar também. Paulo, manda para nós também aí o exercício corrigido. Primeira pergunta. São objetivos da política econômica. Aí eu coloquei 5 alternativas para vocês. A promoção de alto nível de emprego, próximo da plena capacidade da economia, certo. Promoção do alto nível de emprego, próximo do quê? Da capacidade instalada da economia. Isso é interessante. Capacidade ociosa é aquela que está dando uma brecha, igual estamos vivendo agora. Tem muitas empresas trabalhando com a capacidade muito aquém do que ela pode produzir. Então, essa questão está certa. É um objetivo da política econômica. Estabilidade dos preços com mercados livres. Sim, deixa preços estáveis com mercados competitivos. É o objetivo da política econômica. Lembra quando nós falamos lá em relação aos preços máximos e preços mínimos? Preço máximo para não afetar lá os consumidores, preço mínimo para não atrapalhar os produtores e empresários. Então, é o objetivo. Equilíbrio em transações correntes com o exterior. Sim, política cambial. A promoção de altas taxas de crescimento do produto agregado. Sim, macroeconomia é política econômica agregada.
Portanto, eu pergunto, vamos abrir seus áudios? Qual a alternativa correta? Letra E. Muito bem, letra E. Ótimo. Número 2. Dentre os instrumentos de política econômica de que o governo dispõe, identifique a divisão de política fiscal. Qual vocês colocaram, por favor? Política fiscal. Qual vocês marcaram? Letra A, B, C, D ou E? Eu marquei a letra D. Você, Natasha? Eu tomo uma vergonha, porque eu não fiz. Você não fez. Não tem problema. Tiagão. Abre o áudio, Thiago. Isso. Eu não fiz também, Paulo. Fez não? Então, Mas vamos eu fazer. acho que pode ser a política fiscal. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a arte. Isso. Vamos pensar aqui. É a letra D mesmo, tá? Letra D. A Jaciara marcou certinho. A política fiscal, lembra que eu falei com vocês? É trabalho com arrecadação e gasto do governo. Arrecadação de impostos e gastos. Portanto, é a letra D de fato, viu? Letra D. Perfeito, Jaciara. Número 3, foi uma das questões que nós não discutimos durante as nossas aulas. Eu posso ter discutido com vocês pouquíssimas coisas, mas eu vou comentar agora com vocês, tá? A Laís. Eu estou entrando pelo notebook para conseguir acompanhar. Tá perfeito, Laís. Tá perfeito. Perfeito. Vamos lá. Número 3. Em relação à política fiscal, novamente, política fiscal, tá? Aí fala com tributação, com arrecadação e gasto do governo. Identifique quais são os tipos de impostos que afetam a renda da população, aquela que afeta diretamente a renda. Nós temos 5 alternativas. Oi? Alguém chamou? Não. Então, essa resposta é a letra D, de dado. Marquem aí que eu vou explicar para vocês. É a letra D, de dado. Por quê? Política fiscal que afeta a renda da população, nós temos a chamada política proporcional. O que é a política proporcional? É aquela que tem a proporcionalidade dos impostos de acordo com a renda da população. Se você ganha muito, você paga muito. Se você ganha pouco, você paga menos impostos. O imposto regressivo é aquele que cobra mais de quem ganha menos. E o imposto progressivo é aquele que cobra mais, que taxa mais quem ganha mais. Quando nós falamos em política expansionista e política contracionista, olha a letra A. Progressivo, expansionista e contracionista. Quando você fala em expansionismo econômico, nós estamos falando em PIB, em crescimento econômico. Quando se fala da renda, nós estamos falando dos tributos, dos impostos que afetam diretamente o nosso bolso. Portanto, é a letra D. É a letra D. Você pode ver que a letra A tem expansionista, contracionista. A letra B tem contracionista. A letra C tem expansionista. A letra E tem expansionista. Agora, o normal, aquele que afeta a renda do consumidor, como política fiscal, são os impostos proporcionais, que são na proporcionalidade, né, o percentual de carga tributária em cima de cada pessoa, daquele que ganha mais, que ganha menos. O imposto regressivo é aquele que cobra mais de quem ganha menos. Por exemplo, hoje no Brasil, nós temos uma carga tributária, uma taxação regressiva. Porque é o mesmo percentual dos tributos, tanto para a pessoa que ganha menos, quanto para a pessoa que ganha mais. Isso é imposto regressivo. Deveria ser um imposto progressivo. Por que progressivo, Paulo? De acordo com que a pessoa vai tendo maior patrimônio, maior renda, ela paga mais imposto. E quem está lá ganhando menos deveria pagar menos imposto na proporcionalidade. Por isso, é a letra D, de dado.
Ótimo. Número 4. Número 4. Sobre a ótica do sistema tributário brasileiro, como instrumento de política econômica, todas as respostas abaixo estão corretas. Então, nós temos 5 opções, 4 estão corretas, somente uma está errada. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Não é apenas gerador de arrecadação do governo. Claro que não. O sistema tributário brasileiro, ele não é apenas para gerar arrecadação. Ele tem outras ações que ele faz com que a atividade econômica seja estimulada. Tá? Então, está correto. Não é apenas atividade gerador de renda. É um importante instrumento de desenvolvimento econômico e de redistribuição de renda. Sim, também é. O sistema tributário, ele pode fazer uma economia crescer à medida que o governo vai estabelecendo metas de tributação mais baixas, com impostos mais baixos, com desoneração de taxas para as empresas, principalmente aí, né, desonerar a folha de pagamento, redução de alguns tributos quando pessoas estão importando e distribuição de renda no país. Isso também está correto. É uma estrutura fortemente regressiva. Já falei na questão anterior. No Brasil é fortemente regressiva. Tem capacidade de arrecadação fragilizada. Sim. No Brasil, a nossa fiscalização é muito falha. Vocês podem perceber isso aí. Dá muita brecha para sonegação, dá muita brecha para outras coisas que a gente não deve comentar sempre, mas é isso que vocês estão pensando. Então, o sistema tributário brasileiro tem essas falhas. A letra E. Rigidez na fiscalização de impostos declaratórios. Pronto. Essa palavra rigidez já fala tudo. Nós não temos uma fiscalização rígida. Portanto, a questão errada, todas estão corretas, exceto a letra E. Perfeito? Perfeito, pessoal? Vocês vão marcando aí, nós vamos corrigindo. Quando eu terminar, Paulo, volta na questão tal, volta na questão X. Ou se já quiserem perguntar aqui agora para mim, já fiquem à vontade, abram o seu áudio e vamos discutindo, tá bom? Não fiquem com dúvidas, não. Lembrando a vocês, vou usar muito esse exercício para fazer a nossa avaliação. Número 5. Déficit público é. Você fez, Jaciara? Qual letra você colocou? Eu fiz, eu coloquei letra E. Nenhuma. Letra E? Então vamos lá. Uhum. Déficit público. Natasha ou Tiago ou Laís? Vocês querem comentar alguma coisa aí? Nessa questão? O que é o déficit público? Hoje eu tô só para ouvir. Então tá bom, tá beleza. Então, Para ouvir, para ver se absorve, viu? Tá tranquilo. Qualquer coisa, pergunta, viu? Pergunta. Não fica Viu? Paulo, eu acho que é a D, mas só acho. Não, então você tem razão, tá? É isso mesmo. É a letra D. Déficit público é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. É um déficit. É a diferença. Opa, mas aí, e se fosse um superávit? É a diferença também, a mesma coisa, entre o governo arrecada e o governo. Então, nós temos déficit e superávit. Se o governo arrecada muito, ele tem um superávit. Se o governo arrecada menos, ele tem um déficit. Diferença entre balanço de pagamentos? Não. Balanço de pagamentos, nós estamos falando aí de questão externa, de questão do transações correntes, comércio exterior. É o equilíbrio da dívida? Não é equilíbrio, é um déficit. Diferença entre arrecadação e gastos externos? Não é externo, é interno, é público aqui dentro. Então, a letra D de dado. Número 6. A aplicabilidade da política monetária, agora falando de monetária, a aplicabilidade da política monetária, aquela que mexe com dinheiro, que mexe com moeda. Qual das questões alguém aí quer me ajudar a falar qual delas vocês pensam que é? Letra A. Controlar as condições de crédito na economia. Aumentar ou diminuir dinheiro em circulação e empréstimos ao público. Atuar sobre os gastos do governo.
equilibrar as transações internacionais? Somente as hipóteses A e B estão corretas. Quais seriam, meninos e meninas? Eu acho que a letra E. Muito Eu bem. vou com a Jace, também acho, mas só acho. Não, mas você acharam... Aqui, essa questão é o seguinte. Quando vocês acharem que está certo, então achem com fé. Se achar com fé, vai dar certo. Acharam com fé e acertaram. É a letra E. Controla as condições de crédito na economia, é política monetária, mexe com o dinheiro. Aumenta ou diminui dinheiro em circulação. Lembra quando nós falamos na aula anterior sobre o depósito compulsório, daquele dinheiro que você põe no banco, o governo retém um pouco, quando ele quer fazer política contracionista, quando ele quer fazer política expansionista, ele libera mais. Então, ele trabalha com moeda. Perfeitamente. A 6 é letra E. Ótimo. Número 7. Através do instrumento de política econômica, política fiscal, quais as funções mais importantes do governo? O que vocês acham que o governo faz com a política fiscal? Qual é a função mais importante quando o governo arrecada e quando o governo tem que gastar? O que vocês acham aí? Qual delas seria? Vamos lá. Seria a letra A. Letra A. Por quê? É a função de alocar recursos onde está precisando. Vamos pensar assim agora. Pandemia. Qual estado está precisando mais hoje de um incentivo maior de política fiscal? Vamos pensar assim. Vamos pensar no Nordeste, por exemplo. Né? São uma região que precisa mais de certos tipos de ajuda governamental. Ou no Norte, lá no Acre. Hoje eu vi que aumentou no Acre novamente a curva da Covid aumentou. Então, é função alocativa. Eu vou alocar. Vou pegar o tributo e alocar em algum local. É distributiva. Sim, eu vou distribuir quando eu arrecado. Muitos impostos que a gente paga aqui no município, eles vão para o governo federal. E lá no governo federal, eles distribuem através do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e através do FPE, Fundo de Participação para os Estados. E é uma política também estabilizadora. Portanto, se eu falo que é de controle de moeda e crédito, é monetário. Se eu falo de externalidades, economia de escala, de bem público, eu estou falando também de certas questões cambiais. Então, a resposta correta é a letra A. A função importante da política fiscal é alocar recursos, distribuir recursos e estabilizar as contas públicas. Número 8. A estrutura tributária, de um modo geral, tem impacto sobre quais setores da economia? Essa é a questão. A correta é a letra E. Tá? Nível de renda, organização econômica, distribuição de renda e competitividade da economia. Vamos analisar cada uma delas aí para cima. A estrutura tributária, de um modo geral, tem impacto sobre os quais setores da economia? Emissão de moeda pelo Banco Central, controle do consumo, tributação das empresas, fiscalização dos agentes econômicos. Não é a função da estrutura tributária. A organização econômica, equilíbrio das contas externas, Banco Central. Tudo isso é função da política econômica. Aí já envolveu política fiscal, política cambial. Quando você fala estrutura tributária, é política fiscal. A competitividade da economia, qualificação profissional. Quando você fala em qualificação profissional, você já perdeu aí essa questão. Portanto, letra E. A estrutura tributária, política fiscal. Olha só, quando eu falo em tributo, lembre sempre. Tributária, política fiscal. Tem impacto sobre os quais setores da economia? Renda, nível de renda, tanto nosso, das pessoas físicas, quanto das empresas, da organização econômica como um todo, da distribuição de renda e da competitividade da economia. Paulo, por que competitividade? Porque o sistema tributário, se ele é muito alto, ele atrapalha a competição entre as empresas. Se o Estado tem uma carga tributária menor, mais baixa, ele gera competitividade no ambiente econômico. Portanto, letra E.
Aqui eu estou acertando tudo, tem vários. 9. O governo pode financiar o seu déficit através de medidas de política fiscal e monetária, dentre as quais destacam. Pois é, vamos pensar assim, ó. O governo pode financiar seu déficit. O governo tem déficit? Tem. O governo tem muita despesa, o governo faz muito investimento. Saúde, educação, infraestrutura e por aí vai. Agricultura, vários setores. Com as pessoas que trabalham, né, quanto os funcionários públicos, através de medidas de política fiscal, tributação, o governo pode tributar para arrecadar mais, e da monetária, quando o governo trabalha aí também a questão dos títulos públicos. Então vamos lá. Emissão de moeda e venda de títulos da dívida pública ao setor privado? Sim, está correto. Aumento dos impostos? Sim, está correto. Redução dos gastos do governo? Aí não. Se o governo quer financiar, ele vai reduzir o gasto. Todas as respostas acima estão corretas? Não. A C está errada. Portanto, a letra E é a resposta certa. Alternativa A e alternativa B. O governo financia seu déficit através de medidas de política fiscal e monetária, dentre as quais se destaca emissão de moeda e venda de títulos públicos ao setor privado e aumento dos impostos. Aumentar imposto para pegar mais dinheiro para financiar os seus gastos. Porque o único dinheiro que o governo arrecada é da tributação. Se ele está gastando muito, ele tem que arrumar dinheiro em algum lugar. Tá? Ou ele vende título, ou ele aumenta a tributação. Letra E. Muito bem. Liquidez. O que é liquidez? Liquidez é capacidade... Aqui vai a letra B, tá? Letra B. Liquidez é a capacidade de um ativo converter-se rapidamente em poder de compra. Isto é, transformar-se em mercadorias. Então, essa questão 10 vai para a letra B. B de bola. Liquidez é um ativo utilizado para realizar as transações porque é o que possui maior liquidez. Não, ficou uma coisa sem nexo. É a quantidade de moeda de circulação? Não. É o somatório dos meios de pagamento de circulação? Não. O que são meios de pagamento? Meios de pagamento são as moedas que estão em circulação. Cheque, promissória, precatórios, títulos, dinheiro, moeda, né? Meio de troca, unidade de conta, reserva de valor? Não. Liquidez é a capacidade de um ativo converter-se rapidamente em poder de compra. Por exemplo, você tem ali um bem, um patrimônio seu, que você precisa se capitalizar rapidamente, e esse bem seu, esse patrimônio, ou um ativo que você está lá aplicado no banco, ele pode se transformar rapidamente em dinheiro para você honrar o seu compromisso, pagar alguma coisa. Isso é liquidez. Paulo. Diga. Paulo. Pode falar. O que é precatório? Precatórios são títulos do governo, por exemplo, são documentos que estão na mão do governo. Por exemplo, vamos pensar você assim, você tem um trabalho para o governo e você tem um saldo a receber do governo. E o governo não vai pagar você em dinheiro. Então, os precatórios são títulos já há muito tempo que as pessoas entraram, ou que o governo não conseguiu liquidar, ou não pagou, as pessoas não procuraram, e aquilo foi acumulando na mão do Estado, e o Estado tem esse poder desse dinheiro. Ele não é um dinheiro que se transforma, ele não é um ativo que se transforma em liquidez rapidamente. Por exemplo, um precatório para você receber do Estado, você vai ter que, se o Estado falar assim, ó, Laís, eu vou pagar você agora, eu vou liberar você o pagamento seu, mas eu só posso pagar você no exercício financeiro do ano que vem. Por quê? Porque esse precatório ele não está inserido dentro das contas do período do exercício fiscal de 2020. Então, o precatório são documentos, é um dinheiro. Tem muito precatório de CEMIG, precatório da Telemig, muitas ações que as pessoas entram, que empresas entram, que o governo ganha e fica guardado. Ele não tem como fazer dinheiro dele, então ele paga empresas, ele paga pessoas com esses documentos. Depois eu mando para você uma definição mais precisa do que é precatório, tá? Mas deu para dar um norte. Eu mesmo tenho
eu tenho um acerto para fazer com o Estado de precatórios. Eles vão me pagar em precatórios. Se eles tivessem acertado comigo até o dia 1º de julho desse ano, eu receberia até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Agora, se ele acertar comigo agora, o meu acerto só sai em 2022. Porque eles vão programar para o ano que vem para me pagar no outro ano. Essa é a questão do precatório. Eu não tenho liquidez imediata. Vamos lá. Entendi. Paramos aonde? Desculpa. A 11. Na 11. A 11. Quais são as funções do Banco Central? A função do Banco Central. Já dando para vocês a resposta. A resposta é a letra C. Tá? Letra C do 11. Por quê? O Banco Central é o banco dos bancos. Nós temos só 7 minutinhos. Assim que terminar, eu entro de novo, tá? O Banco Central é o banco dos bancos. É o banco do governo. É o banco emissor de moeda. E é o depositário das reservas internacionais. Então, banco dos bancos, arrecadador de reservas externas? Não, ele não arrecada, ele é o depositário. Emissor de títulos do governo, controla o gasto público? Não, ele não controla gasto público. Ele controla a inflação? Não. Ele é um banco comercial? Não. O Banco Central não é banco comercial. Portanto, Banco Central é o banco dos bancos, banco do governo, banco emissor de moeda e o depositário das reservas internacionais dos países. Portanto, letra B. Letra C. C. 12. A demanda por moeda. Essa questão aqui, pessoal, ver se eu falei com vocês. A demanda por moeda depende tanto da renda como da taxa de juros nominal. Nós não falamos sobre nominalidade. Juros nominal, taxa de renda nominal, taxa real, renda real. Portanto, essa questão 12, eu não vou cobrar de vocês, não. Mas a resposta dela é a letra E. Tá? É a letra E. O que é juro nominal? Só para explicar para vocês aqui. Juro nominal é quando eu tenho os juros total. Qual que é a taxa de juros hoje do nosso país? 3,25. É Selic? Confirma aí para nós, Thiagão. Taxa Selic, 3,25. Se eu desconto a inflação, vamos pensar que a inflação, imaginar a inflação tem 2% de inflação, só para título de curiosidade. Eu tenho uma taxa de juros nominal de 3,25. É a cheia. É que você vê lá, a taxa Selic brasileira é 3,25. A taxa nominal é essa. A real, eu tenho que descontar a inflação. Então, eu coloquei aqui ao contrário, tá? Para vocês. Essa descontada inflação aqui não deveria ter saído para vocês, não. Era pegadinha minha aqui. Tá? Portanto, essa questão aqui, ó, a taxa de juros nominal é a real, é a cheia, é a nominal, está ali. Por exemplo, o seu salário, quanto você ganha? Eu ganho R$2.000 por mês, mas de fato você ganha 2.000? E os encargos são descontados? Ah, tá. Então desconta os encargos. O que sobra? Ah, vai dar 1.750. Sim, aí o seu salário real. Perfeito? Então, essa questão, a letra, a correta é a alternativa E. Quanto maior for a renda, maior será a demanda por moeda. Claro, se tiver muita renda disponível, as pessoas vão querer dinheiro. Quanto maior for a taxa de juros nominal, menor será a demanda por moeda. Claro, se a taxa estiver alta, ninguém vai querer pegar dinheiro emprestado. Quanto menor for a renda, menor será a demanda por moeda. Aí depende muito. Se a renda for pequena e a taxa de juros for pequena, as pessoas vão querer pegar dinheiro. Quanto menor for a taxa de juros, maior será a demanda. Então, essa questão, vocês não se preocupem, eu não vou cobrar essa questão para vocês na avaliação nossa, tá? Quem quiser circular essa aí, quem quiser rabiscar ela, pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar essa questão de vocês, não. Nós não trabalhamos muito com ela, não. 13. Todos os efeitos da demanda agregada, somatório das demandas, sobre a inflação abaixo descrita estão corretos, exceto -1. Parece que faltou uma palavrinha aí. Todos os efeitos da demanda agregada,
sobre a inflação, não está certo. Abaixo descrita estão corretos. Exceto, ou seja, tem 4 questões corretas, uma delas está incorreta. Qual que está incorreta? A primeira, a letra A, está errada. Vamos lá. À medida que os preços aumentam, a necessidade de moeda para transação diminui. Ao contrário, aí. Se os preços estão aumentando, você vai precisar de menos moeda? Não, se o preço aumenta, você precisa de mais moeda para você comprar as coisas, honrar a sua necessidade. Quando a inflação é elevada, carregar dinheiro no bolso significa perda. Sim, você não pode ter dinheiro no bolso, você tem que estar fazendo esse dinheiro girar, ou estar com dinheiro aplicado. É aquela questão. Inflação elevada não deixa dinheiro em casa, não. Inflação alta é inflação no banco, vendendo juro, ou você fazendo negócio com o seu dinheiro. Inflação elevada, gastar mais rapidamente possível, sim, senão o seu dinheiro perde valor. Quando nós temos hiperinflação, a moeda é rejeitada pela sociedade. É porque a hiperinflação, automaticamente, o dinheiro perde valor constantemente. Por isso, na década de 80, havia muita troca por dólares. Deixa eu investir em dólar. Por quê? Eu estou com uma hiperinflação aqui na minha economia, eu tendo o dólar na minha mão, eu estou mais seguro. Porque o dólar é uma moeda forte. Queda brusca de inflação. Aí nós falamos da deflação. Aconteceu lá no plano real. Tendência de aumento da demanda real da moeda. Sim. Então, o que nós temos aqui de errado é só a primeira. À medida que os preços aumentam, a necessidade de moeda de transação diminui. É errado. Não, aumenta também. Portanto, letra A. Nós temos só mais 1 minuto. Depois eu volto de novo e a gente entra novamente, tá bom? 14. A demanda especulativa da moeda. O que é especulação? Especulação de moeda é quando você está aí querendo fazer investimento e ganhar dinheiro fácil no mercado financeiro, por exemplo, em aplicações, por exemplo. Essa é a demanda especulativa. Quando o Brasil tinha juros altos, muitos países, muitas empresas, muitas pessoas aplicavam aqui no Brasil, porque o nosso juro era alto, especulava. Portanto, 14. Não depende diretamente da taxa de juros. Ela não depende, ela relaciona. São 2 situações. A resposta A e a resposta B, a C, parece que elas ficaram iguais, praticamente iguais. Então, vamos analisar com calma. A demanda especulativa da moeda não depende diretamente da taxa de juros. Está relacionado com a renda. Relaciona-se diretamente com a taxa de juros. Relaciona-se inversamente com a taxa de juros. Qual que é a questão correta que nós temos que marcar? A questão correta aqui é a letra D, de dado. A demanda especulativa vai relacionar-se inversamente com a taxa de juros. Por quê? Quanto maior a taxa de juros, maior será a demanda especulativa ou não. Se nós temos uma economia que tem baixa taxa de juros,